Mas eu acho que do outro lado também, a gente continua ainda numa linguagem meio técnica e falando sobre o que é um PMS, mas não necessariamente a gente traduziu isso de uma forma mais simples para quem não entende o que necessariamente, qual é o papel de um PMS dentro de hotel, o que ele tem lá dentro de estruturação nesse software que vai ser importante para o meu dia a dia. Então, primeiro assim, o que a gente destaca, que é o ponto mais importante para toda empresa, são os clientes. Ok. Então, a partir do momento que você está fazendo uso do sistema, você está cadastrando toda a sua base, obviamente, financeira, administrativa de estoque e tudo mais, mas principalmente o cliente. Porque é o cliente que vai bancar tudo isso no final das contas. Então, se você tem um PMS, um sistema que você está alimentando as suas reservas, cadastrando os clientes e usando recursos para que esse cadastro seja o melhor possível. Por exemplo, um sistema que mande uma ficha eletrônica para o cliente preencher seus dados, não vai ter garrancho do outro lado. Aí esse cliente, uma vez salvo, você sabe quantas vezes ele teve no teu hotel, você sabe a data de aniversário dele para mandar uma felicitações, você pode até colocar uma questão aí. Então, teoricamente, ali o principal já da espinha dorsal é ele ser um CRM. Ele tem um cadastro de clientes, que é a principal função do sistema, além da parte técnica, né? Que muitos hoteleiros aí, ainda a gente ainda vê isso hoje, principalmente quem não entende da hotelaria está entrando nesse mundo da hotelaria, né? Como um investidor, como uma opção, tudo é novidade, mas muitos ainda usam planilhas de Excel. A gente já viu casos de hotel, aqui em São Paulo mesmo, não vou citar nome, mas onde o cara... Hotéis grandes, hein? Hotéis grandes, 150 quartos, onde o cara passava o dedo na língua para virar a página e pegar um cadastro lá do histórico dele. Enfim, então, aqueles dados que poderiam ser facilmente perdidos, né, ou roubados, né, hackeados, ficam hoje dentro de uma única base que controla isso, cadastro de cliente, com toda essa a origem, histórico, todo né? histórico, né? Dele. O recurso de você poder disparar uma ficha ao cliente antes de chegar para não perder tempo no check-in, a ficha já está lá digitalizada dentro do sistema. Já está prontinha, mas e o principal, a qualidade do dado. Não vai ter, como você falou, garrancho, né? E a própria pessoa não vai errar seu nome. Rascunho. Então você vai ter com clareza o dado que está lá, fidedigno, feito pelo próprio cliente. Né? Exato. E que é o maior interessado. Né? E o que a gente costuma falar para os nossos clientes? Por exemplo, a nossa empresa não faz e-mail marketing de milhões, não é uma empresa de e-mail marketing. Só que quando você tem o cliente já cadastrado, o investimento que você tem para fazer uma nova venda para quem já te conhece é muito menor em relação a você fazer um investimento em marketing digital. É lógico que é importante, todo mundo tem que continuar fazendo, mas o quanto você gasta em marketing digital para obter um novo cliente, para ter uma nova reserva no seu hotel, ele é muito maior do que o investimento de conversar com quem já te conhece. É o famoso quanto custa um lead, né? Exatamente. Então esse lead já chega para você... Quanto custa uma venda, você quer dizer, né? O lead, na verdade, é a informação do cliente. É só não pegar no seu pé. Eu sei. Então essa informação do cliente que já chega toda estruturada, e a gente fala muito isso para os hotéis, né? Que é importante, você tem que ser omnichannel, né? Explica aí, Klaus, a questão de ser omnichannel. O Klaus está falando pouco, eu vou começar a provocar mais o Klaus. Antes de ele do cochila aí, vai. Tá bom, vai. Eu vou falar de Omnichannel, mas depois eu quero fazer uma pergunta pro Henrique da área comercial. Então, Omnichannel, para quem não sabe, você tem que ter a mesma comunicação em todos os canais, né? Seja no e-mail marketing, seja no Facebook, seja no Google, seja no site, enfim. É o que a gente sempre fala para os hotéis. Às vezes o hotel quer fazer uma campanha e fala, não, vou fazer só a campanha de e-mail marketing. Aí o cliente entra no site dele, ele nem sabe que existe a campanha. Né? Mas aí essa provocação do Omnichannel é justamente para falar de um recurso que vocês têm que é ouro em pó, que é o e-mail.
Não só o e-mail, quanto o número do WhatsApp. Então, hoje você pode fazer listas de transmissão de WhatsApp e lista de transmissão de e-mail. As pessoas acham que isso ainda não funciona. Nós temos casos reais de clientes em baixa estação que no disparo de uma lista de transmissão de e-mail ou de WhatsApp, ele vira 2% de conversão. Então, mas, Denis, se você me permite até complementar, eu na última visita agora a Campos do Jordão, recebi, visitando alguns clientes, que já passa de 50% as vendas que se convertem via WhatsApp. Exato. Sim, não tem mais esse negócio do cara ligar, de entrar e muitas vezes ele já ali no WhatsApp, ele já manda um link do site ou do próprio motor e a venda acaba se concretizando ali. Então, por isso a importância do omnichannel. O dinamismo está muito mais rápido. Por isso a importância do omnichannel, né? Certo. Mas, Klaus, queria fazer uma pergunta aí pro Henrique. Vamos lá. Quando você vai visitar o cliente, ele chega lá e ele não tem PMS, ele tem uma planilha em Excel. Qual a maior objeção que você encontra para poder vender o Tô de Férias e como você contorna essa objeção? Então, veja só, é uma ótima pergunta, viu, Klaus? Não podia ter sido melhor. A primeira coisa é que a gente vai tirar o medo dele de ter o sistema. Então, vai falar, a mesma coisa que você está fazendo na tua planilha, você vai fazer no sistema. Só que você vai ganhar muito mais recursos com essa informação que nós já acabamos de falar. Você vai ter muito mais segurança. É claro que a pessoa, às vezes, fica preocupada na questão do custo. Agora, nós até brincamos no começo aqui, né? A pessoa, para ganhar o dinheiro, para manter, ela tem que gastar um pouquinho. E nós, desde o início... Investir, não é gastar, investir. Isso também do decorrer aqui da nossa jornada... eu aprendi que você não deve falar que o nosso produto ele é barato. Porque cada um tem o seu sapato, né? Exato. Então, nós aprendemos que você tem que dizer que ele é acessível. Então, nós consideramos o nosso custo muito acessível, principalmente para o pequeno, que é justamente essa provocação. Ele tem a demanda, ele tem a necessidade de um trabalho mais profissional, que vai dar para ele um retorno maior na administração do empreendimento. Mas às vezes ele fica acanhado, porque tem medo do custo, ou acha que vai ser uma coisa difícil. Então, acho que a primeira quebra de barreira que eu costumo colocar é que, inclusive foi tema da nossa campanha aqui, da nossa última campanha de marketing, que você está contratando um parceiro. O sistema ele vai dar um esqueleto para você tocar o seu empreendimento. Então, hoje, tudo que você faz na planilha, que você usa 1, 2, 3, uma para controlar o cartão, uma para o negócio do banco, as reservas, tudo isso... Nota fiscal. Você vai apertar um botão no sistema e ele vai te dar o caminho que você tem que seguir. Então, colocando essas situações, é líquido e certo que você quebra essa barreira. Eu acho que até adicionando a tudo que você falou, colaborando com o seu pitch de venda aí. Olha lá. Ela já começou, né? Pitch de venda. Cadê o Ariano sócio? Eu tô desesperado. Ele deve estar se revirando no caixão, viu? Ariano, eu tô do teu lado, Ariano. O Denis vai fazer agora o elevator pitch. Meu Deus. Não, mas o que eu quero dizer que é muito importante e muita gente não para pensar na sua sucessão. Então, o que acontece? Nossa, você foi muito preciso na sua colocação. Continua. Então, porque quando a pessoa está pensando na sua sucessão, você está vendendo ali um negócio, se você não tiver uma sucessão hereditária, normal, você vai ter que se desfazer daquele negócio. Aquilo ali é um ativo, né? Sem dúvida. Então, você precisa vender. E como você vai vender? Mostrando o valor. Aí vem outra palavra, valuation, né? Qual é o valor do seu negócio? Eu falo para os clientes, escuta a conversa dele. E o valor do seu negócio, ele está baseado, no ponto de vista hoteleiro, no tijolo, né? Imobiliário e no comércio. Né? Então, você tem ali uma avaliação imobiliária do tijolo do seu negócio, em metros quadrados construídos e área, etc. E tem outro fundamentado no faturamento. Né? Então, para o investidor, é muito interessante ele ter um sistema onde ele possa ver uma leitura ampla de 5 anos, 10 anos, entender aquilo que ele está comprando para ver se no ponto de vista de investimento vale a pena. E uma ferramenta dessa é fundamental. Agora deixa eu puxar a brasa para nossa sardinha, porque tem concorrente que ele limita o prazo desses dados, viu? Para 1 ano, 2 anos. Boa. E com o Tô de Férias é ad eterno. Ótimo. Então, clientes nossos que estão com a gente desde lá dos 16, 15 anos... Tem histórico completo de toda a carreira, de tudo que aconteceu com pandemia, sem pandemia.
Então isso tem que deixar registrado. Bacana. Porque para nós não tem limite. Isso é ótimo. Não, bacana. Acho que ele respondeu aí como contornar as objeções. É importante lembrar disso, né? Que na profissionalização com a tecnologia, você tem ali seus dados estruturados. Não, só tem a ganhar, né? Só já pensando, inclusive, numa sucessão, ou até mesmo você como investidor que cria um hotel do zero, mas não tem o apego, mas sim um negócio onde você cria do zero, tem todo um planejamento de alavancagem, faz ele chegar num determinado nível de faturamento, de posicionamento no mercado e fala assim, opa, está na hora de eu vender. Existe esse perfil de investidor. E ter um sistema que tem todos esses recursos para gestão é fundamental. Agora, o que é importante destacar, que eu acho que os mais velhos vão prestar atenção nisso, é que na hotelaria, desde sempre, na minha vida desde 88, como foi colocado no início, você sempre tem um hotel que precisa receber pessoas e você tem pessoas viajando que precisam do hotel. Tá? Então, isso daí sempre funcionou e são as duas pontas. A pessoa que precisa de um hotel e o hotel que está lá para acolher. O que acontece nesse meio é que o empresário tem que estar sempre atento porque ele muda muito a cada ano. Então, antigamente, você tinha a própria demanda de viajante. Eu vou abrir um hotel porque aqui é a estrada, passa um monte de gente, alguém vai parar e vai dormir. Aí começou a comunicação por telefone. Então, as pessoas começavam a ligar para reservar antes. Então, você tem que ter uma estratégia de listas amarelas. A história da hotelaria já está na Bíblia, né? Está lá na Bíblia. Aí depois você teve uma questão de e-mails, né? Você conversava muito por e-mail. Aí começaram as agências online, Booking, Expedia. Então tem gente que não vai para um destino se não entrar num Booking. Então sempre tem alguém aproveitando como linkar a pessoa ao hotel. Né? As agências de viagens, que era também as tradicionais, antes das online. Enfim, sempre tem a necessidade de unir essas duas pontas, pessoas e hotel. E isso que tem que estar sempre muito atento para você ser o seu próprio channel, né? Porque as pessoas que estão no meio, elas obviamente estão fornecendo infraestrutura, isso tem que ser remunerado, e estão ganhando comissão. Então, muitas vezes, você tem um ganho muito alto na comissão e o hoteleiro trabalhando percebe que está sobrando muito pouco. Que tudo aquilo que ele é uma ponta final, poxa, eu precisava ter um pouco mais dessa grana toda que o meu estabelecimento está criando, né? É onde entra, obviamente, uma profissionalização das pessoas, o uso de um bom PMS, que tem informações. Aí você consegue tirar um pouco de comissão das agências, mas você percebe que está carregando demais sua folha de pagamento de salários. Para quem está ouvindo a gente, deve estar curioso, né? Deve estar se perguntando, pô, estou de férias, serve para minha propriedade? Eu sou um hoteleiro aqui no litoral, tenho uma pousadinha de 5 quartos, 8 quartos, ou eu sou um hoteleiro na cidade, tenho 50 quartos, ou eu sou um hoteleiro aqui em São Paulo, tenho um hotel de 100 quartos. O Tô de Férias se encaixa para que perfil de hoteleiro? Você me permite? Claro. Comercial. Comercial. Eu costumo dizer, vamos cruzar aqui esse tabuleiro. Exatamente. O que eu costumo dizer é que, no nosso caso, o nosso produto, ele é um sapato que cabe em vários pés. Então, ele tem que ser adaptado para cada pé. Vou pedir para o Klaus, como é que a Booking falava esse termo? Where the customer shoes. Olha lá. Não. Eu acho que você que está nos ouvindo, né? Como ele disse, nos rincões do país, né? Eu tenho certeza que a nossa audiência vai cruzar do Iapoque ao Chuí. Vai então, vamos tentar, né, trazer o português, que é uma língua tão rica. Esse é o objetivo, é levar conhecimento para o pequeno hoteleiro para fazer, de alguma forma, que a gente aqui, como profissionais, colabore para a profissionalização dessa indústria. Então é isso, como eu estava lhe dizendo. Então, o nosso sistema, né, o PMS que nós administramos, ele vai se adaptar a cada operação. Então, na nossa carteira de clientes hoje, nós temos o pequeno, acho que o menor hotel são 3 unidades habitacionais e que usa todos os recursos do sistema. E o maior cliente é uma rede de hotéis que fica lá em Gramado, que são 1.050 apartamentos em 11 unidades.
e 5 restaurantes, uma coisa gigante. Então vocês também, o PMS Agora, de Férias, tem um módulo para atender a parte de alimentos e bebidas. Vamos chegar lá, exatamente. Opa, eu ia boa, colocar isso. boa. Mas justamente, então, nessa range, boa. nesse parâmetro. Suassuna, você tá Olha lá, eu resolvendo. estou sendo contaminado. Ele está me contaminando com essas palavras em inglês. Mas vamos lá, turma. Então, nesse período, nesse espaço de empreendimentos, a gente tem o pequeno, tem o médio, tem hotel fazenda, hotel com complexo aquático, hotel de beira de estrada, que é aquele do representante que chega às 7 horas da noite, janta, toma banho, 6 da manhã vai embora. Legal. Então, todo o perfil de hotel a gente já viveu nessa jornada. O que eu quero dizer é que é muito difícil um cliente, por mais específica que seja a operação dele, apresentar uma demanda que a gente ainda não tenha vivido. E é claro que, se vier a acontecer, a nossa equipe de programação está aqui pronta para resolver o problema. Está pronta para abraçar o desafio e aprender, né, com o desafio Então, novo. dizendo, então, a gente Sempre. aprofundando Sempre. um pouco mais, como você disse, além da parte da hotelaria, a parte convencional, né? Que é a parte das reservas, os controles gerais, tem um financeiro completo, nós abrangemos o controle de estoque, Manutenção, a parte de... que é importantíssimo, né? Como é que se diz? Governança. Governança, exatamente. E aí, o que acontece? Tinha muitos casos que o hotel tinha o hotel e o restaurante, né? E diz, turma, eu não vou ter 2 sistemas, vocês dão um jeito aí. Então, começamos com um quebra-galho, que era para atender um ou outro cliente que tinha essa demanda. Não, mas agora, ô Marcelo, coloca tal coisa aqui nessa tela. Ô Marcelo, faz tal coisa para mim aqui. E a coisa foi crescendo. Tanto que agora o restaurante, ele é um módulo do sistema de hotelaria, mas também é vendido separado. Só Então- deixa eu fazer uma correçãozinha. Pois não, vai. Porque o Henrique é comercial. É. Ah, deu bom dia, eu tô falando, tô de férias. É um perigo. Comercial tem que... A gente tem que estar atento Caiu na- em algumas coisas. Por exemplo, no desenvolvimento de sistema, o que pode diferenciar um bom PMS de um mau PMS são os tais dos quebra-galhos. Então, no nosso PMS, a gente, na área de desenvolvimento, que está dentro da minha área técnica, não existe quebra-galho. Quando um problema é apresentado, a solução é estudada de cabo a rabo para ser feita uma melhoria no sistema que vai atender não só aquele que está solicitando. Aliás, 100% dos hotéis, 100% dos perfis. no né? nosso PMS, não existe custo de desenvolvimento. Entendi. Todas as melhorias que Isso é são importantíssimo. São para todos. Todas as melhorias implementadas no sistema são ouvindo os clientes e estudado uma solução para atender mais de um. A gente não vende hora de programação para um determinado Para uma cliente. customização, né? Para uma customização. Não, Isso a gente não tem. vai customizando sempre visando atender E sempre que esse benefício... um lote ele- de pessoas. E sempre que esse benefício é atualizado, ele é incorporado, ele acaba sendo diluído para todos que já estão na Exatamente. rede de vocês. Então, Exatamente. porque às vezes a dor de um é a dor do outro, mas ele não soube manifestar. Sem dúvida, né? sem dúvida. Ah, mas pode Então, continuar. não, Desculpa, justamente, eu não, só mas fiquei é isso aí, irritado então com o quebra-galho. Não existe não, quebra-galho. É importante às vezes Não, ter. tá certo. Às vezes o O termo cai Klaus errado, faz né? isso comigo também. De vez em quando ele me corta como É comercial, verdade, é porque verdade. senão eu vendo a ponte para a lua. eu entendeu? vendo para Esquimó, né? É. Mas é isso. Então, o que eu estava dizendo, nesse período todo, é muito difícil hoje ter uma demanda que a gente ainda não viu. Então, assim, nós temos eu não quero dizer a falta de modéstia, né? Mas é que a ferramenta ela está num ponto de maturidade hoje que a gente se sente seguro de falar isso. Sim. E aí, veja só, nós não temos nenhum tipo de taxa de adesão, assim também como não tem multa de cancelamento, porque a gente confia no produto. Sim. E a gente sabe, como disse, se é o pequeno, nós temos uma forma de trabalhar o pequeno. Se é o grande, nós temos uma forma de trabalhar o grande. É, isso eu acho que a gente tem em comum, né? Essa Agora, questão... só concluir, desculpa, só concluindo, viu, Denis? Eu já vou te passar a palavra, mas a questão é que a mesma tecnologia, o mesmo atendimento que o grande tem, o pequenininho também pode ter. Num custo que vai caber no bolso dele. E ele vai ser tratado, ele vai ser atendido, e vai ter o suporte do mesmo jeito que o grande. Aliás, essa foi uma questão estratégica lá no início.
vamos oferecer um sistema que a gente sabe que é caríssimo, mas diluído por muitos clientes. Aí cada um vai pagar uma parte, primeiro para bancar a infraestrutura que nós temos de computadores, né? Mas a ideia era essa, vender um sistemão para quem está começando. Legal. Eu acho que a gente tem muitas características em comum, acho que por isso que nossas empresas têm uma boa sinergia, né? Primeiro, a gente também não acredita nessa coisa da fidelização. Essa questão da fidelização, de certa forma, ele dá uma conotação de que talvez não seja tão confiável. De você cobrar uma multa, né? Para rescindir. Então, a gente acredita muito nisso. A Hotel B2C também é uma empresa que não tem fidelização. O cliente pode tomar a decisão de sair a qualquer momento. A empresa vai fazer 9 anos esse ano, mas nós temos clientes fidelizados na nossa carteira sem cláusula de fidelização de 8 anos. Aliás, o nosso... Hotel da sua família é nosso cliente, né? Sim, claro. Eu tô obviamente. quieto aqui, mas tá louco para contar. Mas uma pergunta para vocês. Eu lembro, quero saber se vocês lembram. Como que foi o nosso primeiro cliente comum? Como que foi a nossa... Eu lembro. O nosso primeiro contato nosso primeiro empresarial. Cliente comum, Leopoldo, de Ilhabela. Aliás, nosso abraço, hein? Nosso abraço à Praia do Leopoldo, Portinho lá. Praia do Portinho, né? Marisa. Dona Marisa. E lá eles são clientes do de férias e nós fazíamos um trabalho para eles lá. E você... Pergunta quem que vendeu. E você... Quem foi que fez a venda? Desculpa. E você identificou de alguma forma lá que a performance do hotel estava indo bem e tinha um trabalho diferenciado por trás, né? Aliás, é assim que a gente constrói uma reputação, né? Você é o rastro que você deixa. Então, quando você faz um bom trabalho, você vai ter boas indicações. Se você é um mau profissional, você vai ter péssimas indicações. Prova disso hoje é o quanto pesa os reviews, né, os comentários sobre a experiência dos hóspedes nos hotéis na tomada de decisão da escolha de um hotel. Então, não é à toa que o TripAdvisor cresceu mundialmente como a maior plataforma mais avaliador, de reputação, né, do que vendedor, né? E hoje o Google com uma força muito grande relacionada a isso. Então, a gente tem essa característica da fidelização, que eu acho bem bacana, né, que vocês pontuaram. A gente tem outras características parecidas também com relação a atender o pequeno ou atender o grande, né? Então, Hotel B2C, nós temos clientes de 5 quartos, casas de temporada, condomínios de temporada está no nosso portfólio, pousadas de 10 quartos e atendemos hotéis como no Ceará, em Fortaleza, na capital, em plena orla da Praia de Meireles, um hotel de 200 apartamentos. Que legal. Então, a gente tem vários perfis de clientes, redes hoteleiras em São Paulo, para um perfil mais de negócio econômico, em média, cada hotel com 100 quartos, clientes que já estão com a gente há 8 anos. Então, essa coisa é bem bacana, né? E essa pergunta vale para todos, né? No ponto de vista estratégico de vendas, porque ter um sistema, a gente está falando das facilidades de profissionalização, de controles, de automações. Queria que vocês citassem alguns outros exemplos de automações. Você citou o exemplo da ficha. A gente falou um pouquinho aqui sobre a questão, nem se aprofundamos sobre a questão das notas fiscais, falamos também sobre a questão do financeiro. Você tem vários módulos ali dentro que podem simplificar o hotel ter 2, 3, 4 sistemas em um único sistema, né? Mas no ponto de vista de vendas, aí entra o Hotel B2C aqui, né? O que o hoteleiro precisa dentro de um PMS extrair, minerar, né, de dados para que ele tenha uma boa estratégia de vendas e entenda como vender melhor? E essa pergunta também vai para o Klaus, porque o Klaus é o cara que cuida das estratégias dentro da Hotel B2C dos nossos clientes. Ele que faz a parte de estruturação de precificação. Eu queria que ele falasse também, depois de ouvir vocês, o que ele extrai de dentro de um PMS nessa mineração de dados para a gente fazer uma estratégia de vendas. Então, bom, para você ter uma boa estratégia, você precisa conhecer o teu histórico. Boa. Então, se você... Agora, estamos chegando aí para o feriado de setembro. Primeira coisa, qual foi a minha ocupação em setembro do ano passado? Quem são esses meus clientes que vieram em setembro do ano passado? Quanto que foi a minha... Se eu fiquei 100% lotado,
Quanto que foi a minha diária média? Será que eu consigo puxar um pouco mais? Por exemplo, vamos falar de 7 de setembro, que é um feriado que se aproxima. Você Exatamente. consegue filtrar historicamente aquele feriado para pegar um dado de venda só daquele período. Exato. Primeiro, eu quanto hoteleiro, eu vou olhar setembro do ano passado. Estava lotado ou não? Se não estava lotado, por que não lotou? Que ação que eu tenho que tomar agora para lotar? Você que está ouvindo a gente aí, você faz esse tipo de análise? Ou simplesmente você está olhando só o competidor e colocando ali, o meu competidor está 200, coloca o meu preço 195 e vamos vender mais do que nosso competidor. Que tipo de análise aprofundada você faz para melhorar essa estratégia? Pode continuar, Marcelo. Exato. Então, aí o segundo ponto. Se eu estava lotado, qual que foi a minha diária média? Será que eu não posso puxar um pouco mais na minha diária para compensar o período que no caso de qualquer hotel aí, sempre tem um período mais alto e um período mais baixo. O feriado coincidiu com o fim de semana? Quanto eu explorei mais isso? Quanto isso rendeu mais em caixa? Exato. Tudo isso você vai ter informação do ano passado, do ano retrasado, 3 anos atrás. Aí você começa a tirar as análises. Você começa a perceber que há 10 anos atrás eu vendia mais do que agora. Mas daí se você vai olhar, mas eu também era o único naquela cidade. Por exemplo, agora Marcelo, abriu mais 50. Por exemplo, você consegue também nesse nível de dado, lógico, eu sei dessa informação, mas para quem está nos ouvindo, vamos supor que no feriado, para quem não sabe, um feriado pode corresponder até 30% do seu faturamento mensal, um feriado no mês. Você consegue também, dentro dessas análises do PMS, saber, por exemplo, a origem da venda, qual foi o canal que vendeu? Outra informação muito importante também, lógico, você tem que ter isso. Eu tenho um feriado do ano passado que os sites de vendas online, as OTAs, foram 90% participaram. Então, eu até posso ver um número muito alto de faturamento. Mas se eu olhar a despesa que eu tive... Quanto custou isso, também né? foi muito alto. Então, são todas informações que estão ali no PMS e que você tendo um bom time para analisar e montar a estratégia de venda, com certeza você vai repetir... No pior cenário, você vai repetir o sucesso dos anos anteriores. E no melhor cenário, você vai estar aumentando a sua taxa de rentabilidade. Você falou a palavra do milhão agora. Hashtag despesa do hotel. Isso é importantíssimo na parte de estratégia. Vai deixar você concluir a sua análise para depois passar a bola para o Klaus. E aí a gente vai falar um pouco sobre despesa na estratégia. Exato. Então, aí o PMS, quando usado plenamente, e nesse uso plenamente, a gente conta com a profissionalização das pessoas. Aqui no Brasil, isso também é uma dificuldade. Você pode fornecer o melhor PMS, mas se a pessoa não tiver apta a pilotar, fazer uso... Né? Eu sempre faço a analogia da Ferrari, e se você não tiver na escuderia uma boa equipe de mecânicos e um excelente piloto, você nunca vai ser o primeiro no pódio. Exato, não consegue. Então, por mais que a gente se posiciona, inclusive no mercado, como um parceiro para ajudar nesse sentido, de tentar. Só que muitas vezes murro em ponta de faca também não dá. Então, sim, a gente tem a vontade de ensinar, mas tem que ter do outro lado a vontade de aprender. Né? Perfeito. Enfim... Alimentando o sistema de forma adequada, em sua plenitude, você chega também no custo. Você tira lá um DRE facilmente, um demonstrativo de resultado, porque você já está alimentando tudo que você gasta. Você está alimentando de forma automatizada o teu contas a receber, porque está vinculado com as operações ali do departamento de reservas e recepção. E os PDVs também. Tem hotéis aí que os PDVs, como restaurantes, bares, têm percentual. O que é um PDV, para quem está nos ouvindo? Começou as palavras difíceis aí. O PDV é um ponto de venda. Ótimo. Então, todo comércio ele é um PDV. Você vai na farmácia, é um PDV. Você vai no mercado, é tudo que você está vendendo ali, mercadorias. E tem hotéis que têm uma rentabilidade aí alta em cima disso. Só para aproveitar aqui, te interromper, desculpa, Marcelo, mandar um abraço para o Gabriel, lá de Goiânia, que ele me ensinou que custo é que nem unha, tem que cortar todo dia.